Esse ano é ano de eleição e tem família empresária que abre o extrato da carteira internacional, vê dólar de um lado, dólar do outro e respira aliviada. Acha que está protegida, que tirou o patrimônio do risco Brasil, que diversificou. Mas esses extratos podem ter um problema invisível. A moeda mudou, o risco não. A família trocou o endereço do risco, mas continua exposta ao mesmo país, à mesma economia e ao mesmo ciclo. Hoje, a gente vai falar sobre uma das armadilhas mais caras de quem está internacionalizando patrimônio: confundir dolarização com diversificação. Para você que ainda não me conhece, eu sou Pedro Lobo, empresário, sócio como você e especialista em empresas familiares. Neste vídeo, eu vou te mostrar como uma carteira que parece internacional pode estar carregando o mesmo risco que a sua família queria deixar para trás. E no final, eu vou te entregar 5 perguntas para você levar para o seu assessor ainda essa semana e descobrir se o seu patrimônio está realmente protegido ou se só está vestido de dólar. Mas antes de eu começar, vale deixar claro que eu estou falando de governança e não de uma recomendação financeira. Nos últimos anos, muita família empresária de porte médio começou a se mexer para tirar uma parte do seu patrimônio do Brasil. As razões são conhecidas: instabilidade política, inflação que volta, insegurança jurídica, medo de uma virada institucional. Esse movimento é legítimo. Pensar fora do Brasil é parte da gestão do patrimônio de qualquer família empresária madura. O problema não é internacionalizar. Na verdade, isso é uma solução. O problema é internacionalizar olhando só para a moeda. Quando a família empresária define proteção como ter dólar no extrato, ela começa errado, porque o dólar no extrato é só o uniforme. O que importa é o jogador que está usando o uniforme. E muitas vezes este jogador é o mesmo do Brasil, aquele de sempre, com a mesma economia emergente, expostas às mesmas commodities, dependendo dos mesmos ciclos políticos. Aqui está o ponto: a dolarização não é diversificação. Dolarização é efeito cambial. Diversificação é uma mudança real de fonte de risco. São coisas completamente diferentes, e confundir as duas pode custar caro. Deixa eu te mostrar como essa armadilha aparece no dia a dia da família empresária. Primeira situação: a família coloca uma parte do patrimônio fora do Brasil e compra títulos de empresa brasileira negociado lá fora. O extrato vem em dólar, o comprovante mostra Nova York, mas o resultado daquela empresa depende do consumo brasileiro, do câmbio brasileiro, da regulamentação brasileira. Se o Brasil tiver um problema sério, esse ativo cai junto. Ele não é proteção, ele é um Brasil com selo internacional. Segunda situação: a família compra um fundo internacional que parece sofisticado. Tem nome bonito, gestora reconhecida, descrição em inglês. Quando você abre a carteira por dentro, descobre que o fundo está pesado em países emergentes parecidos com o Brasil. Pode ser América Latina, pode ser exposição alta em commodity, pode ser cesta de países que se mexem junto quando o mundo desconfia de mercados frágeis. Em uma crise global, esses ativos caem em conjunto. Não há proteção, há sincronia. Terceira situação: a família monta uma estrutura fora do Brasil, talvez nos Estados Unidos, talvez na Europa, e usa essa estrutura para investir em ativo cujo risco final continua brasileiro. Pode ser dívida de empresa brasileira, pode ser participação em um imóvel no Brasil, pode ser uma operação que depende da receita gerada aqui. A estrutura é internacional, o risco econômico não saiu do país. Quarta situação, e essa é a mais comum: a família leva para fora a mesma fome de retorno que tinha no Brasil. Como nos mercados desenvolvidos a renda fixa de baixo risco paga muito menos que o CDI brasileiro, a família começa a procurar produtos mais rentáveis. Esses produtos quase sempre carregam um risco muito maior: risco de crédito, risco de país, risco de moeda fraca. No fim, a família trocou o risco brasileiro por um risco parecido, só que agora em outro idioma e que muitas vezes ela nem conhece. Em todas essas situações, o erro é o mesmo. A família empresária olhou para a moeda do extrato e não olhou para a fonte de risco. Pensa numa família empresária que colocou 2 milhões de reais fora do Brasil. No extrato está tudo em dólar. Quando você abre a carteira por dentro, encontra 700 mil em ativos de empresas brasileiras negociadas lá no exterior,
600 mil em um fundo global pesado em emergentes, 400 mil em produtos cujo devedor final é o Brasil e 300 mil em ativos cujo risco econômico está, de fato, em economias mais estáveis. A família vai dormir achando que tem 2 milhões completamente protegidos, mas na verdade só tem 300 mil. O resto é Brasil ou coisa parecida, vestida de dólar. Mas então, o que é proteção patrimonial de verdade? Proteção é separar a fonte do risco. É garantir que, se o Brasil tiver um problema grande, uma parte do patrimônio da família continue funcionando independente disso. Significa ter ativos cuja geração de receita acontece em outra economia, cuja regulação acontece em outra jurisdição, cujo ciclo econômico responde a outros fatores. Eu não estou falando em sair do Brasil. Estou falando em construir uma camada de patrimônio que não dependa do Brasil. Essas duas coisas convivem. A maior parte do patrimônio da sua família vai continuar aqui, ligada à empresa, ao setor, ao país onde vocês construíram tudo, e isso faz sentido. Mas a parte que você decide internacionalizar precisa cumprir um papel específico: ser o seguro da família quando o Brasil cobrar o preço. Para te ajudar a enxergar isso na sua carteira, eu separei 5 perguntas. Você aplica cada uma em cada ativo da sua carteira internacional. Primeiro, em que moeda está esse ativo? Essa é uma pergunta fácil, aqui o extrato já responde. Segundo, onde esse ativo gera resultado? Aqui já muda o jogo. Se o resultado vem do Brasil, o ativo é Brasil, não importa a moeda. Terceira, de qual país vem o risco principal? Quando o cenário aperta, qual economia vai mexer o preço desse ativo? Quarta, esse ativo depende do Brasil, de emergentes parecidos com o Brasil ou de economias estruturalmente diferentes? Quinta, qual papel esse ativo cumpre na sua carteira? Ele está ali para uma proteção, para retorno, para liquidez ou para legado? Quando você responde essas 5 perguntas para cada ativo, a carteira muda de cor na sua frente. Ativos que pareciam diversificação aparecem como concentração disfarçada, e ativos que pareciam conservadores demais ganham um papel claro. São eles que vão segurar a família se o Brasil sair do trilho. Lembre-se, proteção patrimonial não é onde o dinheiro aparece no extrato. É se proteger do risco que pode atingir a sua família. A microação dessa semana? Pega os 10 maiores ativos da carteira internacional da sua família empresária. Escreve ao lado de cada um 4 informações: moeda, país do risco, fonte de receita e papel na carteira. Depois, marca uma conversa com seu assessor e faz uma pergunta simples: isso aqui está realmente diversificando o nosso patrimônio ou só está dolarizado no extrato? Essa conversa sozinha já eleva o nível da gestão patrimonial da sua família empresária. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui sobre empresas familiares, governança e patrimônio. Compartilhe esse vídeo com aquele familiar que participa dessas decisões de investimento. Me conta nos comentários, a sua família já fez essa revisão na carteira internacional, pensando na fonte de risco, ou ainda olha só para a moeda no extrato e para a rentabilidade? Até o próximo vídeo.